Só compartilhar algo que eu estruturei agora, quando estava voltando da escola, escutando as minhas musiquinhas calmas, que é o problema da identidade e da moralidade, quando isso se fundem, né? Eu vejo que transferir para moralidade a sua identidade é um perigo gigantesco, porque quem que aqui nesta terra é perfeito? E isso pode gerar um grande problema que os crentes, por viverem mais a moralidade, embora todos devam, mesmo sem crer, podem ter mais perigo e ter certa atenção a esse ponto, né? Porque quando a pessoa funde identidade com moralidade, acontece um deslocamento muito perigoso. Porque a moral deixa de ser um caminho de aperfeiçoamento e passa a ser um critério de autojustificação do eu. Ou seja, a pessoa já não vive a moral para se tornar melhor, mas para provar que já é boa. Aí é que vai começando a girar essas confusões, né? Porque isso gera, digamos, três distorções profundas. Primeiro, que é a moral vira máscara, não transformação. Ou seja, se minha identidade depende de ser correto, justo, alguma coisa, eu não posso admitir erro. Mas sem admitir erro, não há conversão. Não há amadurecimento. E porque também não há a virtude real. E o resultado disso? Nasce o moralismo, que é diferente de moralidade. Moralidade é o esforço humilde para o bem, enquanto que o moralismo é a necessidade psicológica de parecer bom. São coisas completamente diferentes, né? E a segunda distorção profunda dessa realidade, que é que surge as comparações constantes, né? Ora, se o meu valor está na minha retidão, na minha mansidão ou algo do tipo, eu preciso que alguém esteja abaixo. Como assim? Justamente. Julgamento dos outros, aquela rigidez, aquela incapacidade de ter misericórdia com os outros e obviamente consigo mesmo. Você tá mandando um áudio, mas eu tô escrevendo aqui, digitando e falando ao mesmo tempo. Ou seja, né, não porque a pessoa seja má, ela não faz isso conscientemente, mas porque está se defendendo a própria identidade que ela construiu daquele formato. E a terceira distorção é que a pessoa perde a experiência da graça, mesmo em sentido humano mesmo. Porque, como eu falei, ninguém é perfeito. Nem crente, nem ateu, nem o próprio santo, enquanto vivia aqui, porque ele estava em processo. Quando a identidade é moralizada, o erro deixa de ser ocasião de crescimento e passa a ser ameaça existencial. Isso gera culpa, escrúpulo, ficar sempre na defensiva. E aí entra o paradoxo, né? A moral verdadeira só existe quando não define quem eu sou. Porque a própria tradição mesmo, clássica da filosofia, Aristóteles, Tomás de Aquino, Sócrates, nunca disse de que você é bom. Ele disse que você está se tornando bom. É um processo de construção, não é uma identidade já criada e fixa. Porque a virtude, ela é um hábito em construção, não é uma identidade pronta. O sujeito moral é um ser em formação, não um ser certificado e pronto, fechado. Porque, por isso que eu falei, né? Porque o problema específico no ambiente religioso do risco, né? Porque o risco entre crentes não está em viver a moral, porque isso é necessário a todos, mas em confundir santidade com impecabilidade. Porque a religião católica autêntica começa justamente pelo contrário, que é o reconhecimento da nossa imperfeição, a consciência da dependência nossa profunda de Deus, que é digamos, a humildade ontológica, né? E quando tudo isso se perde, sobra só código de conduta. E código de conduta não salva ninguém. Porque ele não parte realmente da alma, mas somente do nosso ego, né? E foi isso.